Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Hoje, galera, iniciando aí o nosso módulo de Photoshop. Como vocês podem ver aí, o meu Photoshop já está carregando. Já estou iniciando aí o meu Photoshop versão CS6. Inclusive, é possível que vocês baixem aí diretamente no site da Adobe. E caso tenham dificuldade, nós vamos ver a possibilidade de disponibilizar aí alguma forma de vocês realizarem um download aí, pelo menos da versão gratuita, para que possamos treinar juntos, praticar durante as nossas aulas de Photoshop, ok? Bem, gente, o Photoshop, antes de mais nada, é importante que a gente entenda para que ele serve. Ele é uma ferramenta aí para edição de imagens, tá? Diferentemente do Illustrator, que é voltado aí para ilustrações, criações de artes gráficas em geral, né, e trabalhar aí qualquer tipo de tipografia em alta qualidade e resolução. A gente vai trabalhar no Photoshop com o intuito voltado para imagens e a edição delas, tá? É importante dizer que não existe publicidade, propaganda, nada que você vê na TV, na internet, em qualquer mídia. Não existe nenhuma imagem que não seja manipulada, que ela não sofra alterações de qualidade por meio de um editor de imagem, tá? E o maior editor de imagem que existe no mundo, tá? Isso é a nível mundial, ele tem quase 30 anos de existência, é o Photoshop. Ele deve estar aí com cerca de 26 anos, 25 anos de existência, é o Photoshop, tá? Que evoluiu muito no decorrer dos anos e hoje é pioneiro, né? Uma ferramenta que sobressai das demais quando o assunto é fotomontagem e manipulação de imagens. Então, durante o nosso módulo, vamos aprender muita coisa legal com relação a isso, técnicas para que você consiga fazer uma boa fotomontagem, para que você consiga fazer recorte de forma profissional e a manipulação de fotos também de maneira profissional, tá? E antes de mais nada, antes da gente falar sobre configuração de arquivo, conhecermos ferramentas e o programa em geral, por mais que ele esteja aberto aqui nesse momento, eu quero mostrar para vocês um vídeo, aproveitar já colocar direto na gravação também esse vídeo para vocês, para que vocês possam ver aí na prática alguns exemplos, tá? É claro que os limites do Photoshop, galera, são meio que desconhecidos, dá para fazer muita coisa, contanto que você tenha criatividade em usar as ferramentas que vão ser aprendidas, tá? E eu vou mostrar para vocês algumas fotos que receberam, na verdade, alterações, tá? Intervenção do Photoshop e foram melhoradas ou foram alteradas de maneira criativa. Espero que vocês gostem, só para abrir um pouquinho aí o entendimento de vocês. E aí eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo que eu achei num site aí, na verdade, um vídeo que eu achei aí no YouTube mesmo, que na verdade não é um canal voltado para Photoshop, mas eles fizeram aí uma edição que eu achei interessante, que são 50 fotos que foram manipuladas por Photoshop, tá? Eu achei muito interessante e acho válido que vocês possam ver aí, só para vocês abrirem um pouquinho o entendimento do que mais ou menos o Photoshop pode ser capaz. Mas é claro que durante as aulas a gente vai abrindo ainda mais o seu entendimento, tá bom? Então já estou com o vídeo aqui na agulha. Vou maximizar aí para vocês visualizarem. Deixa eu voltar aqui um pouquinho o vídeo. E vamos lá.
galera, esse foi o vídeo. Achei bem interessante, achei legal mostrar pra vocês aí como introdução, só pra vocês terem mais ou menos uma noção, viu? Quanta coisa legal que nós vimos aí que pode ser feito no Photoshop. Então isso é só o começo, tem muita coisa legal que pode ser feita além disso, tá? E aí durante as nossas aulas a gente vai mostrar para vocês outros muitos exemplos e outros nós vamos fazer. Então durante as aulas vocês vão descobrir aí do que o Photoshop é capaz e as ferramentas que ele pode fazer, sempre voltados para a foto, tá? Então a gente vai sempre estar trabalhando em cima de foto e aprendendo a criar efeitos e manipular a imagem de modo geral através de diversos recursos, e com certeza será um módulo que vocês vão gostar bastante, ok, gente? Então, iniciando aí o nosso programa, nós vamos aprender aí a configurar um novo documento no Photoshop, entendendo que a forma de configurar é muito parecida com o Illustrator, tá? E também será muito parecida com o nosso último módulo, que é o InDesign, também funciona também mais ou menos da mesma maneira, mas é claro que tem algumas peculiaridades, algumas particularidades que é importante a gente dar aí uma atenção, tá, galera? Então, por isso nós precisamos passar por essa etapa para a gente entender aí como é que o módulo funciona, tá? Como é que a ferramenta funciona, na verdade, desde a sua configuração, tá? Eu vou reabrir aí o meu Photoshop, porque eu prefiro utilizar ele em inglês. Então vou reabri-lo. Acabei que por distração coloquei ele em português. Essa versão aqui ela tem como escolher a linguagem, então vou colocar ela em inglês. Então pessoal, agora com o meu Photoshop em inglês aberto, nós vamos dar o comando File New. Só uma observação sobre o inglês, galera, você pode utilizar em português, tá? Mas como nós gravamos aí o Illustrator em inglês também, é legal a gente seguir a mesma linha de raciocínio, até para você acostumar com as configurações sempre na mesma linguagem, tá? E aí sempre eu vou traduzindo ou explicando para vocês o que significa cada palavra, né? Cada comando, cada configuração. Mas se por acaso você tiver que usar português, não tem problema. A gente vai auxiliando aqui, eu vou sempre explicando o que essa ferramenta ou essa palavra significa em português, então fica fácil de compreender, tá? Então o nome do arquivo, assim como no Illustrator, nós não vamos dar agora o nome, a gente vai salvar aí posteriormente quando for necessário, então ele fica untitled mesmo, sem título. Em preset aqui, que é a pré-configuração, nós vamos definir qual será o nosso projeto, e vamos simular como se fosse uma impressão. Então nesse caso teria que ser, por exemplo, International Paper, tá? Nesse caso não seria print igual ao meu Illustrator, né? Seria International Paper ou papel internacional. O tamanho aí nós podemos definir. Observe que quando eu coloco papel internacional ele me dá vários tipos de papéis, tá? Alguns aqui pra gente não é muito comum, como a linha B e C, né? A gente utiliza muito a categoria A ali de folha, né? A4, A3 e assim por diante, principalmente o A4, né? E aqui embaixo ele vai me dar as medidas, só que observe que essas medidas estão em milímetros, tá? Que não é algo tão comum pra gente, né? Normalmente a gente trabalha em centímetros, então não tem problema, é só você clicar na lateral e definir a medida mais adequada e convertê-la, tá? Então eu já converti para centímetros, 21 de largura, tá? Primeira opção aqui, ó, width, largura, e height, altura, ok? 21 por 29,7 é a medida de uma folha de tamanho A4, tá? É o padrão. Resolution, que é a resolução, tá? Que nós também tínhamos lá no Illustrator na configuração avançada. Aqui ela já vem aqui para cima, pois a resolução ela é de fundamental importância também no Photoshop, tá?
eles frisam bastante aí sobre qualidade já no início da configuração, porque nós precisamos saber o seguinte, que a configuração base para a impressão, que é o caso que nós estamos simulando, é 300 pixels mesmo, tá? Esse é o padrão para a impressão. Se você fosse trabalhar em web para a internet, né, se fizesse uma arte que fosse fazer parte de um site ou de um vídeo, tudo aquilo que for exibido em monitor, seria o padrão de 72, tá? Nesse caso, o nosso padrão é 300, porém, observem que nessa caixa pode ser modificado, você pode reduzir, tá? Você só vai reduzir em casos específicos que haja a necessidade, tá? Inicialmente, criando um novo documento em branco apenas, não existe essa necessidade. O Color Mode, observa, e por isso que eu friso desde o módulo anterior, que vocês observem o tipo de cor, ou modo de cor. Esse modo de cor não está adequado para a impressão. Observe que ele não mudou automaticamente. Eu preciso mudar aqui no menu. Ó. De RGB, que é para web, para monitores, eu vou mudar para Semic Color, tá? Que é o modo de impressão. Não se importem com o preset ele ter mudado para Custom, tá? Qualquer tipo de modificação que você realizar na configuração, qualquer coisinha que você muda, ele automaticamente entende que é uma configuração personalizada, não existe nenhum problema quanto a isso. Outros modos de cores fora RGB e Semic também existem, porém não são tão aplicáveis, tá? Somente em casos muito específicos, como é o caso do Bitmap, Grayscale, que são tons de cinza, e Lab Color, tá? Então, alguns setores apenas que podem trabalhar com Photoshop podem utilizar esses tipos de cores, mas para designers que normalmente desenvolvem aí, ou fazem aí a manipulação de fotos, como é o nosso caso, nós normalmente vamos imprimir aí em Semic e vamos trabalhar para monitores em RGB apenas, tá? Não vamos nos ater àqueles outros modos adicionais que nós temos nesse programa, nesse software, ok? E o conteúdo do background, do fundo, a gente vai deixar branco mesmo, ó. White. Advanced, a gente pode só verificar. Nesse caso a gente não vai fazer nenhuma configuração, nenhuma modificação, tá no padrão de cores. E no Pixel Aspect Ratio, tá? A gente vai manter o padrão que já está aqui. Ok? Observe que aqui no Photoshop ele já exibe o tamanho da imagem, do arquivo, ó. 32,2 megas é o nosso arquivo. Vamos dar um OK. Pronto, o nosso arquivo está criado, tá? Nosso documento está criado. Vou fechar essa parte de baixo aqui, deu um close, o comando close aqui no botãozinho lateral. E aqui nós iniciamos aí o nosso arquivo. E aí, para iniciar, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre a interface aí. Eu quero mostrar para vocês aqui basicamente a interface. Essa é a nossa barra de ferramentas principal, que nós vamos trabalhar e vamos explorar muitas dessas ferramentas durante as nossas aulas. Aqui em cima é a barra de propriedades, que sempre vai mudar conforme a seleção da ferramenta, tá? Usando a mesma lógica do Illustrator. Então mudei a ferramenta, mudou aqui a barrinha de propriedades, tá? Não tem mistério. E aqui nós temos a nossa layers, tá? As nossas layers. O que seriam layers? Layers ou camadas, pessoal, é uma das ferramentas mais importantes que nós precisamos aí inicialmente entender como funciona, tá? Porque basicamente as fotomontagens, os projetos que nós vamos realizar, tá? As manipulações de fotos, elas sempre acontecerão por sobreposição, ou seja, um elemento que vai ficar sobre o outro, né? Então, deixa eu só exemplificar aqui para vocês. Vocês não precisam fazer junto, tá? A gente ainda vai falar sobre as ferramentas que nós temos no programa, mas eu vou criar aqui um pequeno exemplo, tá? Então eu tenho aqui um elemento, vou criar um outro elemento. Agora foi a alteração. Vou criar um outro elemento, tá? Digamos, pessoal, só para vocês entenderem aqui a questão de camadas,
que eu tenha uma imagem, uma fotomontagem, tá? Essa fotomontagem, aí vamos nos ater só esses três tracinhos aqui, tá? Essas três linhazinhas. Eu tenho uma foto, tá? Então, digamos que essa foto seja composta do seguinte: eu tenho um fundo, eu tenho um fundo, uma imagem de fundo, eu tenho a foto de uma pessoa e tenho a foto de mais uma pessoa aqui. Vamos dizer que sejam duas pessoas, tá? Uma pessoa aqui, outra pessoa aqui e o fundo. Só para a gente exemplificar. Essa imagem ela é feita por sobreposição, tá? Na verdade, essa montagem será feita por sobreposição. Digamos que eu pego um fundo na internet, tá? Então esse fundo vai ficar por último. Eu coloco a foto de uma pessoa, de um amigo aqui e esse amigo junto comigo aqui, tá? Então eu tenho duas pessoas em imagens diferentes e tenho o fundo. Isso basicamente é feito por meio de camadas, tá? É claro que quando eu for fazendo uma montagem, não estou falando de uma foto original, tá? Então, se eu for montar essa foto de uma paisagem com duas pessoas, eu precisarei de camadas, tá? E basicamente essa fotomontagem vai acontecer por sobreposição, ou seja, uma imagem cada uma em sua camada. Então, nessa primeira aqui eu teria o fundo, nessa segunda eu teria a foto do meu amigo, que eu queria lá fazer a fotomontagem com ele, com esse meu amigo, e essa aqui seria a minha foto, tá? Então nesse caso eu precisaria de três camadas, uma para cada imagem, e aí ajustando essa imagem eu teria apenas uma imagem com esse resultado, ou seja, a paisagem, a foto do meu amigo junto comigo nesse fundo que eu defini, tá? Então basicamente a fotomontagem sempre será composta por camadas, tá? E sobreposição. Então, só para vocês entenderem, essa seria a primeira camada. Essa camada poderia ficar aqui na frente? Não. Se essa camada é o fundo, é a paisagem, ela precisa ficar atrás, porque senão ela vai cobrir basicamente a imagem que está eu e meu amigo. Então, ela precisa ficar por último, né? Ela precisa ser inserida aqui e ficar atrás. Depois a imagem do amigo e depois a minha imagem, tá? Tudo na sua devida ordem. Isso nós chamamos de camada. Então, só para vocês entenderem mais ou menos a lógica de camadas, observe que ele já criou camadas aqui para mim relacionadas a essas linhazinhas que eu fiz, tá? Deixa eu deletar aqui, mas só para vocês entenderem. É claro que na prática a gente vai ficar muito mais fácil, mas só para vocês entenderem que qualquer montagem ou fotomontagem ela será feita por sobreposição, ou seja, uma imagem na frente da outra, ok? Sempre na sua ordem, e a gente vai entender melhor na prática como isso funciona, tá? Na prática fica muito mais fácil de vocês entenderem quando nós estivermos fazendo algo, criando um projeto, mas só para vocês entenderem. Então a área laser ela é de fundamental importância que a gente tenha um domínio. E inicialmente ele cria uma camada chamada background, o plano de fundo, tá? Para que possamos ter aí a possibilidade de utilizar todos os recursos da camada, é interessante que a gente desbloqueie a camada background, o plano de fundo, dando dois cliques no cadeadozinho, tá? Clicando aqui no cadeadozinho, ele já vai me dar a opção de dar um nome à camada, me dá a opção de definir ela por uma cor, só para categorizar mesmo a camada, caso eu queira, por cores. Nesse momento eu vou deixar desativado. E o Mode Opacity a gente vai falar depois sobre isso em outro momento, tá? Mas também é bem interessante, a gente vai ter uma aula também para falar sobre isso aqui. Vamos dar um OK. E pronto, galera, desbloqueei a camada. Não renomeei naquele momento, mas é interessante que você renomeie as camadas, porque todos os elementos, como eu disse para vocês, que forem sendo inseridos na nossa arte, né, no nosso projeto, ele vai ser inserido por meio de camada, na maioria das vezes, tá? Então é interessante que eu renomeie as camadas para que eu saiba do que se trata cada uma delas, tá? Para que não tenha dificuldade de manipular as imagens, uma vez que eu tenha várias imagens ou elementos e eu saiba quem está em cada camada. Então, depois que o projeto estiver feito, vocês vão ver que vão existir várias camadas e é interessante que eu tenha o nome delas, que eu saiba
qual é cada camada, tá? Então nesse caso a gente vai dar um clique pausado aqui em cima da layer 0, ó, um clique, dois cliques em cima aqui da layer 0, tá vendo? Não clique fora, porque senão vai aparecer um menu, o layer style, tá? A gente não vai trabalhar o layer style nesse momento. Então vamos dar dois cliques aqui embaixo, ó, um, dois, e aqui eu posso chamar ele de plano de fundo ou fundo, tá? É possível que em qualquer momento você crie novas camadas clicando aqui embaixo. Em alguns momentos será necessário que a gente crie camada manual, tá? A camada manual é sempre por esse papelzinho aqui embaixo do lado da lixeira, tá vendo? Opção Create New Layer. E aí criando uma nova layer ou camada, ela sempre vai ficar sobre a camada existente. Então tem a camada inicial, plano de fundo. Agora eu tenho a layer 1 ou camada 1, que eu também posso renomear conforme o nome do objeto que será inserido nessa camada. E alguns objetos, no caso, já criam camadas automáticas, tá? Como é o caso de imagens e formas, e a gente vai ver isso também na prática, ok? Havendo necessidade de excluir a camada, clique sobre ela, clique na lixeirinha, e aí ele está pedindo para confirmar aqui a exclusão da camada, pode clicar em Yes e pronto, tá? A camada está removida, ok? Bem, pessoal, essa foi a nossa primeira aula, foi para a gente conhecer o programa, entender aí para que ele serve, foi uma introdução ao Photoshop, espero que vocês tenham gostado. Nesse caso a gente ainda não tem um projeto criado, então nós não vamos salvar, tá? Quando você for encerrar, você pode clicar em não aqui para encerrar o programa sem salvar. Nas próximas aulas sim começaremos aí a realizar os nossos projetos efetivamente, com imagens e elementos que nós vamos aprender no decorrer das próximas aulas, e aí sim nós vamos precisar salvar, tá? Nessa primeira aula, nesse momento, ainda não será necessário. Bem, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Encontro vocês na próxima aula. Desejo a vocês um ótimo dia, um grande abraço, tchau, tchau e até a próxima aula.